Muito boa tarde, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Eu teria uma dificuldade muito grande de fazer escolhas, porque quando a gente precisa escolher, a gente sofre. A hora que eu escolho o sorvete de chocolate, eu perdi o de morango, né? E existe um filósofo que diz que o homem é condenado à liberdade. Ué, mas a liberdade é uma coisa tão boa e é uma condenação? É porque existe o peso da consequência de tudo que eu decidi. Então, a hora que eu decido assistir este case, eu decido perder os outros. E aí nem sempre a gente sabe, será que eu fiz a escolha certa? Né? Espero que vocês tenham feito. E antes de entrar no case da Parker, eu queria contar uma historinha para vocês, muito rápida. E a historinha é de um país distante daqui que tinha uma regra. E a regra era a seguinte: sempre que alguém estivesse rezando, era proibido passar perto desta pessoa. E aí tinha um santo homem na praça, e ele estava rezando quando passa uma menina por ele muito distraída, e quase que raspa nele de tão perto que ela passou. Ele pensou, que menina mais atrevida. Eu vou esperar a volta dela e quando ela voltar eu vou dar uma lição nessa menina. E assim ele fez, ficou lá aguardando. O dia estava quase se encerrando e a menina voltou. Agora já com um tom um pouco mais tranquilo, uma cara melhor. E ele falou, menina, você aí, por favor. Ela olhou para trás e falou, acho que deve ser comigo, não tem mais ninguém aqui. Você não sabia que existe uma regra nesta cidade, que se alguém estiver rezando, a pessoa não pode ser interrompida, não pode passar por perto. Ela falou, não, senhor, me desculpa, eu nunca tinha ouvido essa lei. Eu não sou dessa cidade e eu vim visitar o meu namorado. E se eu soubesse que existia essa lei, eu jamais teria infringido a lei. Agora eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Quando alguém está rezando, o que é rezando? Senhor, desculpe, eu não sei o que é rezar. Ah, rezar é pensar completamente em Deus. Ah, ok. E o senhor estava rezando? Estava. E se o senhor estava pensando completamente em Deus, como é que o senhor me viu passar? E acabou a historinha. Por que eu gosto de contar essa história? E todos os dias do programa de desenvolvimento de liderança que eu montei, primeiro na Natura e depois na Parker, eu sempre abro ou com uma história, ou com uma poesia, ou com uma cena de filme, que é para trazer uma competência que depois a gente pode discutir um pouco. E hoje, uma das competências que eu diria mais importantes é a qualidade da presença. Porque a gente finge que está presente num lugar, mas a gente está no celular, a gente está nos e-mails, a gente está em tudo que está acontecendo lá fora. Então, além de dar as boas-vindas e agradecer, eu queria fazer uma proposta para vocês, aliás, duas. E as propostas que eu vou fazer, eu vou precisar ser muito disciplinado por causa do tempo. Nós teríamos assunto para ficar um dia inteiro conversando e eu vou ter que resumir uma história que é como que decidimos fazer um processo de mudança cultural. E um processo muito alinhado com tudo que está acontecendo hoje, de um paradigma que está sendo quebrado, e de novas competências que se fazem necessárias, né? E isso é uma grande jornada. Eu gosto muito dessa fotografia, porque eu entendo que a jornada de mudança cultural, e eu vou falar um pouquinho de contexto, um pouquinho de conceito acadêmico do que seria cultura, e aí eu entro um pouco mais propriamente no caso de uma empresa que vai fazer 100 anos o ano que vem, e que tinha um estilo de gestão bastante diferente do estilo que nós estamos propondo a partir desse processo. Rapidamente, eu venho do hospital psiquiátrico.
E eu juro por Deus que eu não era paciente lá. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando a gente se dispõe a entrar numa jornada profissional, tudo que você traz na tua bagagem é muito importante. Eu diria hoje que depois de 5 anos de hospital psiquiátrico, alguns anos de consultório e tendo feito a formação em psicanálise, depois eu migro para recursos humanos. E eu percebo que a diferença básica entre o hospital psiquiátrico e as empresas é que no hospital eles estão medicados. Nem todo mundo na empresa está medicado, mas a loucura está absolutamente visitando os corredores e as salas de reuniões. E aí, quem se diz profissional de recursos humanos precisa, no mínimo, estar atento ao que acontece para salvaguardar a própria lucidez. Tem muita coisa acontecendo nas empresas hoje que são absolutamente assustadoras. Eu não sei se isso bate um pouco com a realidade de vocês. Mas, mais do que ter um olhar crítico, o que a gente pode fazer com isso? E aí, uma outra proposta, eu vou pedir para vocês, eu vou fazer um convite a vocês. Possivelmente, algumas pessoas vão dizer, peraí, o que a Alice no País das Maravilhas tem a ver com um projeto de mudança cultural? O pedido que eu faço para vocês é assim, me acompanhem, porque existe um roteiro que eu sei aonde vai dar, mas vocês precisam estar comigo, tá? Hoje, cada vez mais as empresas falando em engajamento e propósito. Propósito é uma palavra da moda. E eu gosto muito de falar de propósito, olhando isso daqui, Alice no País das Maravilhas. Alice conversando com o gato. Que caminho devo tomar? Para onde você quer ir? Não sei. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. E essa é uma ideia muito interessante para se ter, não apenas quando uma empresa, no coletivo, se propõe a fazer um projeto de mudança cultural, mas quando nós nos propusemos a fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, eu resolvo participar do CBTD. E amanhã, ao final do dia, alguém vai perguntar, Rogério, como é que foi o CBTD? Ah, foi mais ou menos. Por quê? Será que ele sabia exatamente o que ele buscava quando veio? Claro que tem um tanto que você precisa se entregar ao momento, mas há uma necessidade de você refletir para onde você quer ir. Os caminhos não são favoráveis para quem não sabe aonde quer chegar. Então é legal a gente ter um norte. E além disso, né, os ventos não são favoráveis para quem não sabe aonde quer chegar. Isso daí dá uma ideia de assim, qual que é o teu propósito? Existirmos a que será que se destina. E essa é uma reflexão que eu acho que a gente deveria trazer para o nosso dia a dia, para o dia a dia das organizações. Além disto, de falar de propósito, eu gosto muito de usar reflexões que vêm da arte, da poesia, e aí eu gosto demais disso daqui, que é Fernando Pessoa, dizendo, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe enquanto és, no mínimo que fazes. E aí eu gosto de remeter isso a uma outra questão de empresa, que é a seguinte. Um dia, Martin Luther King falou, se você for um varredor de ruas, varra as ruas como se fosse Beethoven compondo ou Michelangelo pintando. Seja o melhor varredor de ruas que já existiu. E essa ideia, num processo da empresa, significa dê o teu melhor. Você pode ser a recepcionista, o porteiro, o analista, o estagiário ou o presidente. Dê o teu melhor. E este teu melhor pode vir numa forma melhor se você tiver clareza do que você quer contribuir. Muito bem. Eu falei para vocês que eu ia fazer um convite, e essa frase aqui, porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são demais, de muitas, muito maiores, diferentes, a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Alguém sabe de quem é essa frase? É de um grande autor chamado Guimarães Rosa, em Grande Sertão e Veredas.
E com esse pensamento, eu vou fazer um pedido para vocês. Já já eu vou falar um pouquinho de conceito de cultura e aí eu entro na empresa. Mas antes disso, se permita olhar além do óbvio. Olha se essa frase não é da melhor qualidade. Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. Sabe por que eu acho que isso é legal no contexto deste congresso? A gente precisa se empenhar para ser um profissional de recursos humanos melhor. E a gente está perdendo a humanização nas relações. A gente está deixando de prestar atenção nas coisas, nas pessoas, em tudo que está acontecendo. Então, o convite que eu faço é assim, faça esse exercício de ter uma qualidade de atenção e olhar as coisas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Eu nunca vou esquecer uma coisa, existe um grande mestre, e eu acredito muito neles, chamado Oscar Motomura. E o Oscar ele tem um programa para desenvolvimento de líderes que é muito bom, e antes ele hospedava as pessoas na empresa onde ele dá o curso. O Oscar é nosso parceiro, inclusive, nesse projeto de mudança cultural. E as pessoas se hospedavam nesse quarto, era um quarto muito franciscano, assim. Uma cama, uma escrivaninha e o banheiro. E o curso, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer, o curso dura 5 dias. Estão lá para ser líderes melhores. E aí, no 5º dia, que é a sexta-feira, ele pergunta para as pessoas assim, o que você achou do quadro que estava no quarto? Primeiro que muita gente não tinha nem reparado que dentro do quarto havia um quadro. E estão lá para ser líderes melhores. O que o Oscar fazia com os quadros? Todos os dias o quadro era trocado. Quantas pessoas percebiam isso? Quase nenhuma. Qual que é a qualidade de atenção que a gente dá mesmo para aquela pessoa que vem conversar com você e você fala assim, pode falar que eu estou só acabando esse e-mail, mas eu estou prestando atenção. Porque isto também é cultura. Né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de conceitos. Eu falei para vocês que eu teria assunto e eu adoraria a gente ficar um dia inteiro, mas falando um pouco de conceitos, hoje a gente vive numa era chamada era caórdica. E caórdico é uma mistura, né, de caos e ordem. Ou seja, tudo na nossa vida hoje é regido por uma oscilação. Os nossos movimentos, os movimentos das empresas, o cenário maior de uma forma ampliada é seguido de caos e ordem, caos e ordem. Então é uma necessidade que a gente tem de desenvolver uma outra competência, que é a resiliência e a flexibilidade. Eu preciso me adequar a estes novos cenários. Muito bem. Quando eu falo um pouco mais de empresa, lembra que eu estou só preparando um terreno para a gente chegar num processo de mudança cultural. Eu gosto de falar do contrato psicológico que existe entre o indivíduo e a organização. Que isso também, num resgate histórico, mudou muito. Então, se antes ela era regida por lealdade e segurança, eu vou ser leal a essa empresa e eu vou ter a segurança do meu emprego. Até parece que hoje, lealdade dá garantia de emprego, né? Depois a gente muda para falar um pouco mais de uma relação por interesse, que é, bom, eu vou dar resultados para essa empresa, eu vou permanecer nela porque de alguma maneira isso me interessa, eu vou levar alguma vantagem nisso. E hoje a gente passa para um processo de consciência onde cada vez mais as pessoas falam de uma escolha de vida e de carreira onde elas percebam que podem contribuir com significado. Então a gente gastaria mais uma boa meia hora para falar de características que alguns autores gostam de dizer a geração X, a geração Y. Eu prefiro que a gente não entre nessa seara, que é uma seara um pouco polêmica, mas mais para entender que hoje, mais do que nunca, as pessoas querem enxergar propósito naquilo que fazem. Muito bem. E aí,
se uma pessoa, quanto maior a motivação dela com o seu trabalho, provavelmente, maior será o seu comprometimento e engajamento. Por que eu gosto de pavimentar a nossa discussão com essa reflexão? Porque a cultura, ela vai ser formada por uma série de elementos, e eu vou falar um pouco deles. Mas uma reflexão que a gente deveria fazer é assim. Primeiro, quais são os meus propósitos? Qual é o meu valor? Quais são os meus valores? Porque se eu tenho um valor, por exemplo, ligado à competição, à ambição, eu quero fazer o meu primeiro milhão antes de tanto, você precisa ir oferecer a sua oportunidade de contribuir numa empresa que tenha valores parecidos com esse. Por outro lado, se você quer, de alguma maneira, valorizar a cooperação, o trabalho em equipe, a elevação do nível de consciência, procure uma empresa que, preferencialmente, se aproxime um pouco disso. Com todo respeito à empresa, se eu fosse trabalhar na Souza Cruz, seria a coisa mais incoerente para mim, que sou absolutamente contra o cigarro. Então é um pouco, quais são os teus valores? Reflita um pouco sobre isso. E aí, nesse daqui, a gente ficaria 2 horas, porque quando eu olho para as pessoas que se arrastam dentro das empresas, eu diria que ela está meramente por uma necessidade. Então, existem níveis diferentes de comprometimento. Uma pessoa que está lá porque ela tem necessidade, ela paga as contas e ela entende, bom, se eu não tivesse emprego aqui, não vou ter nenhum outro, então eu vou ficando por aqui mesmo. É muito diferente de alguém que até racionalmente, quer saber, é mais fácil eu permanecer aqui. Parece aqueles casamentos que já acabaram há 5 anos e as pessoas vão arrastando assim, né? Por outro lado, ainda existe uma categoria de colaborador que está vinculado com esta empresa de um jeito que ela sente uma identificação emocional com a empresa. É muito legal a gente olhar isso, e é só para ter um olhar crítico, não é para nem idealizar, porque bem-vindo ao mundo real, né? Mas também não é para olhar com um olhar de desespero ou não há saída. É só para você refletir, bom, a cultura desta empresa como é, e isto vai me fazer feliz ou vai piorar as minhas questões que já são difíceis? É uma reflexão. Muito bem. Comprometimento e engajamento decorre de contrato psicológico. E era um pouco sobre os contratos que eu falei. E o que é exatamente um contrato psicológico? É exatamente essa expectativa recíproca. Vamos fazer um acordo aqui? Eu te ofereço este emprego, pago tal salário, tais benefícios, e em contrapartida eu espero de vocês isto. E aí a gente faz algum tipo de contrato psicológico que deriva, evidentemente, de uma comunicação entre as pessoas. O que é justo é o combinado. E aí, quando nós começamos a pensar em cultura, eu preciso que esse espírito da empresa se reflita por meio não só dos símbolos, mas também, por exemplo, dos processos de recursos humanos. Se eu quero estimular algo mais do espírito de trabalho em equipe, de cooperação, será que o processo como eu remunero os colaboradores e as metas estão aderentes a isso ou existe uma incoerência? Porque isso também forma cultura, né? E para mim, esse daqui talvez seja o slide mais importante, porque esta reflexão, do ponto de vista pessoal, eu tenho a minha identidade, e a minha identidade é também formada pelo meu propósito, por valores que eu tenho, de alguma maneira tenho alguns interesses, faço alguma coisa com competência e tenho uma certa performance na vida. Por outro lado, a empresa também, ela tem a sua identidade, que é o conjunto de visão, missão, valores. Ela também tem uma visão estratégica de onde ela quer chegar. Quer dizer, deveria ter. Uma empresa minimamente bem estruturada tem estes elementos. E aí, por conta desta estratégia, ela vai falar qual é o conjunto de competências necessárias para que os colaboradores ajudem
a atingirmos este resultado. E se a empresa tiver um bom casamento disso, possivelmente seus resultados serão superiores. Faz sentido isso? Muito bem. Aí, quando eu falei de cultura, e aí já vamos entrar no case propriamente dito, eu até falo que a alma da empresa, ela de alguma maneira é expressa pelos produtos, pelos serviços, mas a cultura, que é o tema que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade, ela expressa por meio de comportamentos, símbolos, sistemas. E o que é legal você ficar atento é, deixa eu entender qual é a cultura desta empresa, como ela se formou, qual é o histórico das pessoas que de alguma maneira dão o tom, porque a cultura ela é formada basicamente pelo exemplo dado de cima, e aí eu vou entender se existe uma coerência ou se a gente está lidando com uma empresa um pouco mais esquizofrênica. Desculpem o vício, mas a psicanálise fica aqui moldando algumas coisas, né? Grandes líderes já entenderam que a busca por significado baseia-se na clareza sobre os valores individuais e organizacionais. E aí eu peço que vocês voltem a um diálogo simples da Alice e do gato. Para onde você quer ir? Então, o líder que é bom, ele de alguma maneira tem clareza de onde quer chegar e ele pode sensibilizar um grupo de pessoas para que estes objetivos sejam atingidos e estejam junto com ele. E a gente gastaria mais umas boas horas para discutir o que é liderança e se o líder ele pode ser formado ou se ele nasce pronto. É uma outra grande polêmica. Cultura de uma organização é criada a partir das mensagens sobre qual é o comportamento esperado das pessoas. Essa autora, que é a Carolyn Taylor, ela escreveu esse livro que é bárbaro chamado Walk the Talk. E o Walking the Talk é justamente aquilo que você fala, prega, pendura nas paredes como valores. É real ou é só para decorar a casa? E aí eu gosto de lembrar de uma frase que para mim é da melhor qualidade, que é assim: seus gestos falam tão alto que não escuto uma palavra do que dizes. Porque a gente se denuncia na maneira como nos posicionamos, na forma como nos comportamos. Então você vê presidentes de empresa, eu evidentemente não vou falar o nome, mas eu fui a uma empresa semana passada, e aí o presidente falou assim: eu gosto muito de gestão de pessoas, para mim é a coisa mais importante. E felizmente eu tenho o RH, que é o meu bedel, para fazer esse processo. Quando ele falou que o RH era um bedel, vocês lembram o que é bedel? Bedel, na minha época de colégio, era aquela pessoa que falava: olha, começou a aula, vamos entrar. E aí, se ele entende que o RH é um bedel, graças a Deus que depois de uma semana, coluna do Estado de São Paulo, fulano de tal, da empresa tal, deixou a presidência. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, porque, gente... E aí, assim, este é um presidente. E se você olhar, os presidentes que estão à frente de boa parte das organizações são trogloditas emocionais. Foi feita uma pesquisa, e eu não vim aqui, não é profeta do Apocalipse não, tá? Mas, por exemplo, foi feita uma pesquisa global. Sabe qual é a ocupação que mais tem psicopatas no mundo? CEO. Não é assustador isso, gente? Imagina um psicopata com o poder que os presidentes têm nas empresas. Então, regra número 1, salvaguardar a lucidez. Olhar aquele mundo de loucura e falar assim: esta loucura não me pertence. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Cultura de uma organização é relacionada ao que de fato é valorizado. Por isso, quando a atitude e a fala não se alinham, é a atitude que vai determinar a cultura. Então a gente precisa prestar atenção. A Ambev tem uma cultura extremamente competitiva. Ok. A Natura tem uma cultura de participação. Ok. Prestem atenção se está coerente. Ok. A mudança cultural, ela necessariamente precisa passar pelo topo. É uma mudança que vem de cima para baixo.
porque o tom vai ser dado pelo primeiro homem e por seu time. A gente não muda cultura trabalhando apenas com a base da pirâmide. Os comportamentos residem no coração de qualquer plano para construir cultura. E aí, mais uma vez, eu agradeço a lembrança de hospital e de consultório, de quando você olha uma pessoa que está absolutamente deprimida e fala, eu estou tão bem. Como que a gente presta atenção nas incoerências que se revelam todos os dias? Porque um profissional de RH diferenciado é aquele que vai poder olhar isto com uma profundidade, uma abrangência um pouco maior. Pelo menos é uma proposta que eu acho que funciona, né? Pense em sentimentos, crenças e valores como motor e o volante de um carro. Os sentimentos determinam a potência ao dirigir. As crenças e os valores direcionam aquela potência num sentido específico. Muito bem. A gente não vai poder ficar só na base do conceito, vamos voltar um pouco para um case muito prático, e aí falando um pouquinho de liderança, valores e da dinâmica humana, né? Essa liderança hoje, porque liderança e cultura são faces da mesma moeda, dado que a cultura é formada principalmente pelo exemplo da liderança, que hoje esta nova geração pede cada vez mais processos de feedback, feedback, feedback e coaching. A gente ficaria mais umas 2 horas, mas felizmente até as empresas que trouxeram o modelo de avaliação de desempenho, como a GE, já estão abandonando este modelo e partindo para algo muito mais ligado ao feedback. Eu li uma matéria que eu fiquei absolutamente aterrorizado, que é de um autor muito sério chamado Christophe Dejour. Ele é o pai da psicopatologia nas organizações. E ele fez um estudo muito recente relacionando suicídio com avaliação de desempenho individual. Isso é assustador demais. Numa única empresa, foram mais de 50 mortes em 2 anos. Ah, Marcelo, mas isso é localizado numa empresa chamada France Telecom, telecomunicações na França. O que o Christophe Dejour fez? Ele foi analisar outras empresas em outros países e ele percebeu que isto se repetia. Teve até um caso maravilhoso. O presidente, depois de algumas mortes, e os suicídios não eram no seu lar, eram suicídios cometidos no ambiente de trabalho. Possivelmente a pessoa pensou assim, eu vou me atirar daqui, porque a hora que o meu chefe passar vai ver meu corpinho aqui. Aí falaram para esse presidente, nossa, você teve 6 casos de suicídio. Puta, não é mesmo? Já mandei por uma rede ali, do 2º andar para o 1º. Ele só foi demitido depois de 1 ano e meio. E a gente não acha que a loucura está solta? E ele é o presidente da empresa. Muito bem. Novas gerações, feedback, liderança e coaching. E aí aparece esse líder coach. Isso também forma cultura. Qual que é o nosso contexto hoje? Uma realidade ambígua, multiforme, as pessoas perdendo a capacidade de decifrar o que está acontecendo, de alguma maneira imediatismo e incerteza, e aí ficaríamos falando de individualismo, consumismo, hedonismo. Por conta disto tudo, aumenta uma pressão para algo que faça sentido. A coisa mais desestruturadora para um ser humano é fazer algo que não faz sentido. Quando os nazistas quiseram enlouquecer os judeus, prisioneiros de campos de concentração, eles obrigavam tarefas absolutamente sem sentido. Agora carrega todas essas pedras daqui para lá, agora de cá para lá. Isso não tem sentido e isto é enlouquecedor. Então, cada vez mais as pessoas querem um trabalho que faça sentido, que de alguma maneira me propicie prazer, que aumente velocidade de reconfiguração de vínculo e aumenta a pressão pelo exercício da liderança. E a cultura, de alguma maneira, vai ter que expressar isso. O que significa liderança? O que diferencia do processo tradicional? Vamos tentar definir um pouco. Líder é aquele que, de alguma maneira, influencia pessoas para que estas pessoas sensibilizadas promovam o alcance de objetivos. Claro que isso daqui é uma tentativa simplista, né?
O ponto de partida é, nem todo gerente é líder, nem todo líder é gerente, e a gente vê aqueles seres humanos tentando sobreviver e tendo que dar conta da liderança de times inteiros. E aí a cena é cego guiados por cegos, né? E a gente, de alguma maneira, percebe que gerente é o ocupante de um cargo na hierarquia da empresa. Isso não define liderança. Isso é o papel ele está empoderado por uma questão do cargo. Líder é aquele que, de alguma maneira, influencia esta rede que se faz necessária dentro da empresa. Por isso tem gente que não tem liderado, mas é um líder por excelência, né? Os novos líderes, eles precisam possibilitar um novo futuro, mas lidando com o passado. Ou seja, o desafio é grande, né? E esse novo, como que acontece inovação e mudança? Quais são as condições favoráveis para que isso aconteça? Cada vez mais o uso de redes sociais, e as redes sociais não são só estas, que tem algumas pessoas olhando o Facebook, é uma rede social, mas tem também as redes sociais que se formam dentro da empresa. E isso tudo é cultura. E aí, eu gosto muito de uma colocação do rabino Newton Bonder: não há tradição sem traição e nem traição sem tradição. A questão é, a gente vai ter que quebrar alguns ovos para fazer omelete. E se a gente quiser mudar a cultura, a gente vai necessariamente precisar investir um tempo de qualidade para primeiro entendê-la, entender suas causas, e aí sim como que eu posso contribuir para que isso mude. Essa era uma tentativa de trazer uma reflexão inicial para entrar um pouco no mundo da Parker. A Parker, evidentemente, eu não vou fazer propaganda da empresa, não é Parker Canetas, mas tudo que se move leva a Parker. Então, a Parker é uma empresa que vai fazer 100 anos, americana, tem aeroespacial, tem hidráulica, fluid connectors. É uma empresa absolutamente de engenheiros. Por que eu gosto de falar isso? Quando eu trabalhava na Natura, as pessoas falavam assim: ah, Marcelo, só Natura mesmo para permitir um processo de desenvolvimento de liderança deste jeito. É muito fácil fazer isso numa empresa como a Natura, ou pelo menos como a Natura era naquela época. E aí, quando eu vou para a Parker, tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte: eu não vou entrar em mérito de julgar, eu não estou julgando este líder anterior, mas eles tinham um líder que era o presidente do grupo na América Latina e que ele era bastante centralizador, é aquela política do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por um movimento de polaridade, quando este presidente é aposentado, eles trazem um oposto. Então, tudo que ele tinha de centralizador, de comando e controle, de alguma coisa, você não é pago para trazer ideias. Aliás, outro dia eu ouvi isso. A gente deveria fazer um livrinho com as pérolas que a gente ouve, né? A pérola foi assim, é uma merda que a gente contrata uma pessoa por causa dos bracinhos e junto vem uma cabeça. Ainda bem que ainda tem gente que tem a sinceridade de dizer. Pelo menos esse fala, né? E aquele que não fala, né? Muito bem. E aí, olha essa propaganda aqui. Isso daqui é um novo conceito. Pensa, é uma empresa de engenharia, de produtos que você sequer vê, porque ele está dentro do carro, do caminhão, do avião, da locomotiva, do navio, e eles trazem isso como uma tentativa de resgate de algo humano. E aí eu lembro, quando eu trabalhava na Nokia, gastaram alguns milhões de dólares para falar como que a gente traz para o público uma imagem mais humana, que era Human Technology. Porque não importa se a empresa é de engenharia ou se é de alguma coisa ainda mais cartesiana, ela é gerida por pessoas. Então a gente precisa resgatar isso de alguma maneira. Não vamos entrar nisso, mas a dica é, você vai analisar a cultura da tua empresa da mesma maneira que se eu quiser conhecer a Loredana, eu preciso saber minimamente aonde ela nasceu, quem são os pais, o que ela estudou, aonde que ela frequentou. Quer dizer, é uma história que nos torna indivíduos. A empresa também, ela passa por uma história
E aí você precisa entender esta história para falar de cultura. Hoje eu sou responsável pelo RH da América Latina, que é Brasil, Chile, Argentina, Miami, e eu não vou falar de Parker nada mais além disso, mas ela tem uma clareza que é uma estratégia. Uma estratégia com metas, balance scorecard, como boa parte das empresas. Só que quando eu olho isso é um quadro que me permite qualquer como. Bom, eu vou atingir os resultados e aí, a qualquer preço, eu posso atingir esse resultado. Possivelmente, quando o presidente assumiu essa posição, ele olha os valores da empresa, valores, a propósito, centenários, o ano que vem vai fazer 100 anos, e olha que legal, isso daqui não muda. Cultura vencedora, pessoas apaixonadas, clientes valiosos e liderança engajada. Você olhar dentro de uma cultura de empresa, quais são os valores que não devem se perder, porque isso daqui é eterno, e quais são os valores que precisam mudar por causa daquele novo ciclo estratégico. É óbvio que o conjunto de competências hoje é diferente do conjunto de competências de 20 anos atrás, mas os valores não mudam. E aí ele olha, e existia uma regra do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele fala, não é esta empresa que eu gostaria de presidir. E aí ele propõe um projeto de mudança cultural a partir de uma reflexão de quais são os princípios que deveriam reger o comportamento desta empresa. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês. Tem um vídeo que é muito curtinho, por favor. Sempre caminhamos para uma direção. Porém, algumas vezes, é importante rever essa direção. É importante identificar as mudanças e aproveitar esses ventos. Muitas vezes, os ventos precedem mudanças. Mudanças de direção, mudanças de tempo, mudanças de pensamento. Estamos mudando de direção. Agora, o nosso objetivo é chegar ao futuro ideal. Começa-se um processo de mudança da nossa cultura, da nossa gestão. Os ventos impulsionam, movem, renovam. Vamos aproveitar os ventos a nosso favor. Vamos direcionar nossas mudanças. Somos um só time e precisamos do comprometimento de todos. As atitudes de cada um de nós nessa jornada farão a diferença e determinarão o nosso sucesso. Vamos seguir juntos. Novos ventos, novos tempos. Uma coisa muito simples. Agora eu entro um pouco mais numa metodologia que, como eu falei, veio do Oscar Motomura, da Amana, só que eu vou falar um pouco também do quanto foi difícil para algumas pessoas olhar esta nova cultura e assim, eu não sei funcionar nesta cultura. Foi muito engraçado uma coisa que aconteceu no meu processo de entrada na empresa. Eu sou absolutamente viciado em cinema. E aí, na minha entrevista, o presidente contou um pouco, olha, a cultura... E aí eu vou me permitir falar isso, porque já é público, ele falou assim, a cultura era um pouco diferente. Por exemplo, meu antecessor, o antecessor dele era o presidente do grupo, né? Na sala dele tinha um quadro com uma pessoa chicoteando outras. Aí eu olhei aquilo, isso era a minha entrevista de emprego, tá? Eu falei, como? Era evidentemente que ele devia estar brincando, né? Ele falou, meu gestor tinha um quadro aqui, e aí repetiu. Aí eu lembrei um pouco da psicanálise, quando você não sabe o que falar, fica um pouquinho quieto, né? Aí ele abriu o armário e tirou o quadro para eu ver. E era verdade. Aí eu falei, eu lembrei de uma cena de filme. Ele falou, qual? E é uma cena de um filme maravilhoso, que é só para quem é bem iniciado em cinema mesmo, chama-se Manderley. E Manderley é de um cineasta chamado Lars von Trier, que fez Dogville. E era a história de uma mulher que se empenhou muito para libertar os escravos nos Estados Unidos. E aí, quando ela consegue libertá-los, um grupo de ex-escravos vão falar com ela e falam assim, sua vaca, quem falou que a gente queria ser livre?
você acabou com a nossa vida. Agora eu vou ter que ir atrás de emprego, de comida. E isso me deu uma resposta, porque assim, claro, você tirou aquela pessoa que mandava, você tirou o chão desse povo. Tanto que muita gente não se adaptou. Mas a gente ficaria mais um dia para falar disso. Elaboramos princípios que precisam ser validados por todos. De alguma maneira, ele precisa passar por um processo maciço de comunicação. E comunicação não é eu vou vomitar alguns princípios para vocês e vou colocar em todas as paredes. A gente vai ter que abrir um diálogo. E abrir diálogo dá muito trabalho. É que nem quem coordena programa de trainees. Eu já fiz isso na Camargo Correia e na Natura. Trainee dá trabalho. Trainee questiona. Se você está abrindo a caixinha de Pandora, você vai abrir para as pessoas fazerem reflexões, questionamentos e tal. E aí você passa por um profundo processo de educação. Só que você vai conseguir educar todos os colaboradores? E essa é uma história que ela não é única da Parker. Vamos pegar um case, por exemplo, como o da Electro. Electro hoje é a queridinha da mídia, porque 5, 6 anos seguidos na Great Place to Work, primeiro lugar e tal. Você vai conversar com o Márcio. Aliás, ele tem um livro muito legal que é Felicidade dá Lucro. Recomendo para quem quiser também entender um pouco de cultura. Quando o Márcio começou a fazer o processo lá, ele precisou demitir quase que toda a diretoria. Porque você não vai conseguir educar aqueles que, evidentemente, não têm a ver com aquela cultura. Depois desse processo de educação, o processo de internalização de quais são esses princípios. Então, você, de alguma maneira, elabora os princípios de onde se quer chegar, você vai definir o modo como você quer atingir estes objetivos e você precisa quase que dar um norte. Então, quando a gente fala de um conjunto de princípios, que algumas pessoas, inclusive aqueles que eram bem críticos, falavam assim, foi ótimo, porque as piadas, elas trazem muito da tensão da empresa, né? E aquelas pessoas que eram contra este princípio, chegavam a falar assim, lá vem Moisés com os 10 mandamentos. E aí ele estava falando, olha, um conjunto de mandamentos e tal, quando na verdade era um convite para refletir sobre estes princípios fazem sentido. Quando você ler os princípios, você vai falar assim, mas Marcelo, como que alguém não concorda com eles, já que são princípios tão universais? Simplesmente porque você está propondo uma mudança de paradigma que não é tão fácil assim. Muito bem. E aí você passa por um processo profundo de comunicação, de educação, a gente não vai olhar em detalhes isso, mas, de novo, e aí quando as fotos entrarem fica um pouco mais claro, que é o seguinte, é uma jornada, e aí jornada não tem um evento que mude cultura, porque é um processo que se iniciou em novembro de 2012, e aí lembra daquele conceito que eu trouxe para vocês. Primeiro, a gente vai ter que lidar com um processo de mudança. Esse processo de mudança quebra a rotina das pessoas. E isto não é fácil. Você vai ter que lidar com esse caótico aqui. Primeiro você tem uma rotina que é quebrada, você passa por um profundo processo de turbulência, e aí depois disso, hoje o que a gente percebe é uma inversão da base da pirâmide. Porque junto com esta cultura de empoderar o colaborador, o que nós fizemos? 100% dos colaboradores estão engajados em equipes de alta performance. E o que são as equipes de alta performance? Células que criam o seu regimento e quase que dispensam a liderança. Então, como que vocês acham que os líderes, ao perceber, opa, se eu tenho um grupo que se empodera, qual é o próximo passo? Eu perder o meu emprego. Então, a resistência é muito grande. Só que você percebe que esse grupo de colaboradores empoderados trazem uma dinâmica muito mais poderosa. E aí, quando você pensa no líder que está cada dia mais sobrecarregado, qual é a única forma que ele tem
de conseguir lidar com todos os desafios? É empoderando, delegando, preparando, sendo líder coach para que eles atuem a serviço da organização. E isso é uma outra grande quebra de paradigma, é uma mudança de modelo mental, né? Nós também queremos a Great Place to Work, e aí estamos num processo profundo. E por que eu trouxe isso? Porque não é um conjunto de princípios que vão permitir uma filosofia do paz e amor sem resultados. É um conjunto de resultados e princípios muito bem respeitados. E aí, valores conhecidos e vivenciados, é quase que este é o ambiente que nós queremos e estamos construindo. Um ambiente de respeito, líderes que trabalham em equipe, aprendizado constante, comunicação transparente e crescimento do faturamento. E aí, com isso, é justamente este conjunto de princípios que tem funcionado, inclusive, no processo seletivo. Porque se você entende, já no processo de seleção, que não há aderência entre os valores deste novo colaborador ou deste candidato e estes valores que a empresa já está dizendo são os mais importantes, possivelmente não deveria acontecer essa contratação. Primeiro, conhecer muito bem os valores Parker, aqueles que eram os centenários. Depois, na sequência, envolva-se de corpo e alma em tudo que fizer. Isso não é exatamente o conceito de engajamento? Esteja a serviço da organização como um todo. Então, como que eu uso esse princípio, por exemplo, no dia a dia? Recrutamento interno, uma pessoa se candidata. Aí vem o gestor da área, Marcelo, você está brincando que você vai tirar meu melhor colaborador? E aí ele boicota essa mudança. Se ele olha a organização como um todo, o colaborador não é da área dele, o colaborador é da organização. Esteja a serviço da organização como um todo. Seja líder de si, seja uma pessoa de ação, ou seja, pede-se protagonismo. Atue com foco em soluções. Quantas pessoas, e a gente entra às vezes no vício de criticar por criticar, e a pergunta é, ok, qual é a solução que você me propõe? Isso também impede que as pessoas comecem a exercitar a sua capacidade, inclusive intelectual, né? Participe e ajude a criar ambientes de alta participação. Inove, aperfeiçoe e seja criativo. Vá sempre até o fim e cuide dos prazos. Aprenda com os acertos e os erros para gerar evolução contínua e procure ser excelente no que faz e ajude outros a fazerem o mesmo. Quando eu li estes princípios, eu falei, eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa. Porque eu não vejo nenhum princípio aqui que fira os meus valores. Muito pelo contrário, eu me identifico com eles. Então, por exemplo, eu criei, junto com os gestores, um processo chamado Jornada de Aprendizado, porque a gente quer que a Parker seja uma Learning Organization, ou seja, uma empresa que o tempo todo ensina e aprende com a contribuição. E isso faz com que as pessoas se sintam minimamente valorizadas, empoderadas e sentem que, de fato, elas agregam. É óbvio que, quando a gente pensa no chão de fábrica, não é um processo fácil de se fazer, mas eles se percebem cada vez mais empoderados. Passamos por essa jornada, de alguma maneira você precisa caprichar no processo de educação, e aí não há desenvolvimento de liderança que se faça bem feito, sem o patrocínio da alta administração. Então ali está o nosso presidente, o corpo de diretores, e eles funcionando como líderes educadores. Aliás, foi uma maneira muito legal de lidar com a crise atual. Eu vinha do mundo Natura, onde eu tinha um império de consultores e um orçamento muito bom, obrigado. Agora,
como a gente não consegue mais ter tantos consultores externos, por que não permitir que os próprios líderes vão para a sala de aula? E aí eu lembro de uma economista chamada Edith Penrose, uma economista americana, que ela fala que quando você analisa as empresas de maior sucesso, os líderes desta empresa são aqueles que mais investem tempo preparando os gestores que estão em início de carreira. Então, você trazer a ideia de coaching, de mentoring e de permitir que as pessoas vivam num ambiente de aprendizado constante é muito fortalecedor para uma cultura de sucesso. E aí, eles funcionando como líderes educadores, você abrindo diálogo, então diálogo com o presidente, reflexões com os diretores, com os líderes, e o tempo todo a oportunidade deles fazerem questionamentos nem sempre muito fáceis de serem respondidos. Mas, de alguma maneira, isso vai criando uma cultura de valorização e as pessoas querendo contribuir com o seu melhor. Vários workshops, e aí, tudo que a gente diz que não pode ficar só nisto, também fazemos. Então, de alguma maneira, tela de computador falando dos princípios. Você vai para a fábrica e você vê os princípios mais do que impressos em cartazes e banners e tal, mas eles próprios repetindo os princípios e falando, levo os meus princípios, que ele agora se empodera, né, os meus, e levo para a minha família. Então, quando a gente abre, por exemplo, Parker de portas abertas, que é a oportunidade do colaborador trazer a família para visitar, às vezes você ouve depoimentos assim muito ricos. Uma avó, por exemplo, dizendo, puxa vida, eu quis que o meu neto tivesse uma educação pautada em valores, e eu vejo que aqui nesta empresa há algo muito parecido. Isso ganha uma força muito grande. E aí, quando você vai, por exemplo, fazer a comunicação, evidentemente, quanto mais você puder trazer depoimentos de pessoas que estão na organização, isso ganha uma riqueza muito grande. E aí, tirinhas, você vai no refeitório e aquele papel de bandeja é para falar dos princípios. A gente distribui, por exemplo, palavras cruzadas para falarmos dos princípios. Parece o que algumas pessoas falavam, nossa, isso daí é uma lavagem cerebral. Não, não é uma lavagem cerebral. É uma lembrança de que há um conjunto de valores norteando o seu comportamento. Quase que, se você tiver dúvida de como comportar-se, de alguma maneira, pense nos princípios. E aí, quando as equipes de alta performance falam, olha, consegui um saving, uma economia de tanto, e eu estou sendo conduzido pelo princípio 2, 4 e 5, ou seja, isso está vivo na empresa, né? E aí, materiais de comunicação, por exemplo, ninguém pode viver por você. Viva e escreva a sua história. Isso remete a um princípio que é, seja líder de si. Então, mensagens que valorizam e reforçam os princípios presentes no dia a dia da empresa, e aí vai por e-mail, vai por materiais de comunicação, mesmo, por exemplo, o nosso jornal interno. E aí, alguém vai perguntar, porque sempre tem um engenheiro, né? Aliás, eu vi um livro outro dia, bárbaro, que fala assim, tinha um capítulo que era, engenheiro também tem emoções. Fiquei feliz de saber, né? E aí, como que a gente está acompanhando se isto está sendo produtivo? Por exemplo, por meio das pesquisas de engajamento, pesquisa de clima, e aí as pesquisas que boa parte das empresas já fazem, né? Padrões de comunicação, de novo workshops, e essa a gente entende que é uma jornada que, quando você percebe que alguma coisa está começando a sair do rumo, você volta e vamos de novo discutir e, eventualmente, por que não, propor algum ajuste nesses princípios, né? E aí nós acreditamos, você tem depoimentos do quanto as pessoas se sentem de fato empoderadas. Viva novos tempos, e aí quando ele percebe a prática dos princípios no seu dia a dia, isso vai ganhando uma força bastante diferente.
Isso daqui é um conjunto de material que foi utilizado ao longo destes 3 anos. Evidentemente, a gente precisa renovar, porque senão entra numa mesmice e você precisa energizar as equipes, assim como as equipes de alta performance, né? E aí o bottom aparece, por exemplo, a gente vai fazer alguma dinâmica, reforça, ele ganha um bottom ligado àquele princípio, e você reconhece aquele colaborador que está atuando baseado nestes princípios. De novo, né, ali uma explicação do que seria, até porque para cada um existe uma tentativa subjetiva de dar significado. Se eu falo, seja um líder de si, seja uma pessoa de ação, isto para cada um tem um repertório diferente. A gente precisa garantir o mínimo de alinhamento. Atue com foco em soluções, ajude a criar ambientes de alta participação, e aí eu retomo os 10 princípios. O que dá para dizer é que vale muito a pena você viver numa organização que estimula o protagonismo e tenta elevar o nível de consciência dos colaboradores. Precisamos ser donos do nosso destino, somente por meio de dedicação e contribuição de cada um dos líderes, e aí, líderes, leia-se todos os 1.200 colaboradores da empresa, para que isto seja atrelado a resultados, ou seja, não é uma coisa ou outra, não é um clima de participação, respeito e colaboração em detrimento de resultados, mas são as duas coisas juntas. Uma estratégia muito clara, com os princípios de atuação, trazendo uma excelência na gestão e empoderando os colaboradores. E aí a gente criou o que seria o futuro ideal, que é um cenário no qual as pessoas executem o seu dia a dia com protagonismo, reconhecendo e sendo reconhecido, cumprindo prazos, respeitando e cada vez mais empoderados. Um novo tempo está chegando, busque excelência em tudo que fizer. Esteja motivado e alinhado aos valores da Parker e aos novos princípios. E antes de encerrar e abrir para algumas perguntas, eu queria, falando em valores, eu tenho todos os meus eventos de diálogo com o presidente, de focus groups ou de discussões com as EAPs, eu abro com um vídeo que é uma tentativa de trazer algo. Aliás, cada vez mais, as empresas falam assim, tem uma ausência de liderança feminina. E aí você vê lá o projeto de Red Shoes e as empresas se mobilizando para que existam posições de diretoria ocupadas por mulheres, né? E isso é muito legal, só que muito provavelmente, mais do que falar da presença da mulher na direção, talvez o que a gente precise é o resgate de valores que são femininos. Quando eu lembro de Natura, por exemplo, o fundador da Natura, o Luiz Seabra, é uma pessoa que tem uma postura de acolhimento, de carinho, de cuidado, que seriam valores femininos. Às vezes você vê executivas que chegaram no topo da organização e elas só não dão aquela coçadinha porque fica feio, porque só falta isso. E aí, para ela se empoderar neste mundo masculino, ela acaba sendo até regida por valores masculinos exacerbados, quando, na verdade, o que a gente deveria trazer, até para embasar a cultura, é uma cultura de cuidado, de acolhimento e de respeito às pessoas. Se esse conjunto de valores estiver presente, possivelmente esta cultura será de outra ordem. E eu queria mostrar para vocês um vídeo, que é o vídeo com o qual eu encerro a minha reflexão, que eu espero tenha sido útil de alguma maneira, e é um vídeo que fala talvez de um dos valores que eu pessoalmente mais acredito e que eu acho que muita gente está perdendo isso, que é o valor da gratidão. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Do you think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you
It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response through the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather. And even of the weather, we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, is unique weather. Maybe a kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that it is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people who you meet. Each one has an incredible story behind their face. A story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. We all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there's electric light. You turn a faucet and there's warm water and cold water and drinkable water. It's a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. And so I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you, that everyone who you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessing all around you. Then it will really be a good day. Vocês precisam ver a reação de um grupo de operadores de máquina, por exemplo, abrindo um evento com isso. A gente ouviu um depoimento de um deles dizendo: eu acho que é a primeira vez em 20 anos que eu trabalho nessa empresa que alguém olhou para mim e me viu como ser humano. E isso propõe uma mudança de cultura muito grande. E aí, só para encerrar uma história que para mim foi muito interessante, eu digo que é um mega desafio você sair de uma empresa como a Natura e ir para uma empresa de engenharia.
né? Eu fui para um evento que estavam líderes de todos os RHs. A Parker está em todas as regiões do mundo. Então, tem Pacífico, Ásia, Europa, América do Norte. E aí, quando abre-se um evento de RH, o primeiro slide é o quadro de P&L, é o resultado financeiro da empresa. E aí eu fui convidado para a minha primeira reunião com todos os líderes de RH, e eu falei assim, muito bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou brasileiro, e eu tenho 2 meses de Parker. E eu queria pedir se a gente pudesse apagar a luz um pouco. As pessoas devem ter pensado, a gente sabia que o Brasil é exótico, mas não a esse ponto, né? E aí eu pedi para a gente fazer só 2 minutos de meditação antes de começar a reunião. Eu não sabia se, voltando desta primeira viagem, eu estaria empregado, né? Mas eu sobrevivi. Só que, até quando eu propus para o presidente, Cândido, vamos começar as reuniões com um pouquinho de meditação? Depois a gente pensa nisso. E aí, até o dia que ele deixou eu fazer a primeira vez, e agora a gente abre todas as nossas reuniões com, às vezes, 1 minuto, 2 minutos de uma meditação. Isso é um processo de mudança cultural, né? Eu espero que possa servir de alguma maneira para alguma reflexão, para alguma inspiração para vocês. Era esse o meu propósito. Obrigado pela presença, viu?